disse desta maneira: tudo aquilo que eu possuía, eu perdi, mas tudo aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Meu querido, entrega as tuas vidas do teu lar, entrega a vida dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, nas mãos do Senhor. Não se preocupe não. Eu sei que os dias são trabalhosos, eu sei que de vez em quando dá vontade de ficar em casa, eu sei que de vez em quando dá vontade de desanimar e parar com tudo, que parece que não está melhorando a situação, mas eu quero dizer nesta noite que Jesus, Ele está te vendo e Ele está reconhecendo o seu trabalho, porque Ele é, querido, um Deus recompensador. Todo aquele que esteve na presença de Deus, de maneira nenhuma Ele dispensou de mão vazia. Um dia Ele encontrou com o cego pelo caminho, curou o cego. Um dia Ele encontrou, meus queridos, um paralítico e fez o paralítico levantar. Sabe por quê? Na presença de Deus há abundância, na presença de Deus existe alegria. Meu querido, estar na presença de Deus é algo maravilhoso. Eu queria contar para os irmãos que se eu tivesse a oportunidade, irmãos, eu acho que moraria dentro da igreja. Estar aqui é bom, irmãos. Aqui nós ouvimos louvores, aqui nós ouvimos testemunhos, palavras que nos edificam, que nos dão ânimo, que nos dão força para viver mais uma semana. Eu queria estar na presença de Deus. Acredito eu que seja o melhor lugar que nós podemos estar na face desta terra. Alabacanda, Aramaçuri, Candaramacéria. Meus queridos, a palavra de Deus nos conta a história em Marcos, capítulo número 2, que existia um paralítico. E esse paralítico, ele tinha apenas 4 amigos. Eu acredito que ele tinha mais, mas a Bíblia diz que ele tinha apenas 4 amigos. E diz a Bíblia que agora ele estava em cima de uma maca, e pegaram agora aquele homem e foram até a direção onde Jesus estava. E ali chegando, a casa estava cheia, não tinha como entrar. A palavra de Deus diz que até na porta existia dificuldade para se entrar. E eles tiveram uma ideia, porque as casas antigamente tinham uma escada na lateral da casa. A casa era forrada agora de barro e também de palha seca. E quando eles subiram ali em cima, eles abriram um orifício do tamanho que dava para descer aquele moço. E quando eles desceram aquele moço, Jesus ficou maravilhado com aquela situação. E ele, olhando para aquele paralítico, ele disse para ele: olha, te perdoados são os teus pecados. E as pessoas que estavam ali ficaram: mas quem é ele para perdoar pecados? Porque só Deus tem esse poder. Ei, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você tiver um problema, o seu vizinho não precisa ficar sabendo. Quando você tiver um problema, o seu amigo lá da empresa, ele não precisa ficar sabendo. Leve para Jesus, que Jesus tem a solução para o meu e para o teu problema. Quem sabe, meus queridos, aquele moço foi levado por outros amigos em outros lugares, mas não teve solução para os seus problemas. Mas graças a Deus ele tinha 4 amigos que confiavam em Deus e pegaram ele e levaram até a presença de Jesus. E quando Jesus, vendo ele, se comoveu, porque, meus queridos, nós bem sabemos o quanto é importante a locomoção para nós. Quando nós vemos uma criança, ela recém-nascida, e ela vai começando a crescer, e ela começa a engatinhar e dando os primeiros passos. Para os pais é motivo de alegria, porque aquela criança está se tornando independente, ela está andando, ela tem mobilidade. Daqui uns dias ela começa a correr, e os pais têm que falar para ela: não corra, que é perigoso, você pode se machucar. E essa criança cresce, se torna um homem, uma mulher de Deus, e assim é a vida. Mas aquele paralítico, meus queridos, eu acredito que não teve essa oportunidade, nasceu daquela maneira. Mas uma coisa é verdade, ele não ficou daquela maneira, porque, meus queridos, na presença de Jesus, até água transforma-se em vinho. Na presença de Deus, meu querido, 5 pães e 2 peixes é capaz de alimentar uma multidão. Ei, meu querido, não se preocupe, o Senhor conhece o teu lar, Ele sabe onde você mora, Ele conhece o número da tua casa, Ele conhece os cômodos da tua casa, Ele conhece a tua dispensa. Ei, meu querido, meu Deus sustentou mais de 1 milhão de pessoas no meio do deserto. A sandália não se
desgastava, a roupa crescia junto com o corpo. De manhã vinha pão do céu e ele fazia a nuvem andar com eles. Ei, meu querido, o nosso Deus, ele é poderoso e ele vai suprir na tua vida também. Aleluias. E lá estava, meus queridos, aquele moço foi levado pelos seus amigos, mas para ir embora, irmãos, ele pegou a sua cama e foi embora sozinho. Sabe por quê? Porque a pessoa que anda, ele vai para onde quer, ninguém segura ele. Quando nós estamos a meditar acerca disso, meus queridos, aquele moço, ele não andava, e muitas das vezes eu e você estamos na mesma situação que ele. Nós temos as nossas pernas, mas já não temos coragem de vir para a igreja ajudar o pastor. Nós não temos mobilidade, nós não temos movimento mais. Nós bem sabemos que na nossa perna também tem o joelho, e nós já não queremos mais dobrar os nossos joelhos para orar, e nós não queremos mais buscar o Senhor. Mas eu quero te dizer uma palavra da parte de Deus nessa noite. O Senhor está vindo em tua direção. Aquele desejo que você tinha alguns anos atrás de orar, se prepare. O celular não vai despertar de madrugada, mas você vai se levantar e o desejo vai brotar no teu coração, e você vai dobrar os seus joelhos e você vai ver as bênçãos de Deus sobrecair sobre a tua vida. Porque, meus queridos, Ele está aqui nessa noite para operar o milagre, para operar o impossível. E se você crê nessa palavra, você dá um glória a Deus. Se você crê mais ainda, você dá um aleluia, aleluias. Aleluias. Como é bom, meus queridos, quando o Senhor nos dá a oportunidade de escolher a boa parte. Nós podemos escolher muita coisa, irmãos. Podemos escolher acordar de manhã, estar na escola bíblica dominical. Podemos escolher vir para a oração, participar dos ensaios, dos cultos de ensino, dos trabalhos da igreja. Nós podemos escolher ofertar ao Senhor. Quem não ofertou, irmãos, hoje, infelizmente perdeu uma grande oportunidade de semear na casa de Deus, porque nós semeamos e Deus multiplica a nossa sementeira, Deus multiplica aquilo que nós temos. Se você não tem o hábito de devolver aquilo que é do Senhor, a 10ª parte, comece a fazer, meus queridos, escolha a boa parte. Sabe o que vai acontecer? Na sua casa, o arroz que durava 15 dias, ele vai durar 1 mês e meio, se não durar 2. Aquilo que acabar, meus queridos, vai parar de acabar. A conta de água que já aumentou e que sempre vem caro, você vai ver que Deus vai começar a trabalhar, e você vai olhar na conta, e você vai lá almoçar e vai dizer: eu acho que o moço errou, porque a conta veio menos na metade. Você chega lá e a pessoa fala: não, está certo, é isso mesmo. Sabe por quê? Porque nós escolhemos a boa parte. Escolha ser abençoado, meu querido. A palavra de Deus diz um dia que Deus apareceu para o povo através de Moisés e escreveu: agora manda o povo escolher o que vocês querem, a maldição ou vocês querem a bênção. Vocês é que escolhem. Deus está nos dando a oportunidade nesta noite de escolher o que é que nós queremos. Nós queremos, meus queridos, ainda que fraco, estar na presença de Deus, ou nós queremos desistir. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor nos dá uma injeção de ânimo. E eu quero dizer que, como foi na vida daquele paralítico, o Senhor te dá força hoje. Ei, meu querido, você não vai ser mais carregado por ninguém. Quem sabe eu e você chegamos aqui nesta casa porque alguém nos trouxe. Nós viemos aqui porque tinha alguém orando por nós. Mas hoje, meus queridos, nós estamos aqui com as nossas próprias pernas, porque foi o Senhor que nos levantou. Ei, meu querido, se prepare. Deus vai te levantar, Deus vai te levar, Deus vai fazer na tua vida. Sabe por quê? As promessas dele não caíram por terra, porque ele não é igual a nós que prometemos e não fazemos. Mas ele é um Deus que promete, mas ele cumpre também, porque ele é poderoso. E na marraspere, e na macarandécia. Aleluias. E a oportunidade está aí, irmãos. A Bíblia diz que Deus nos deu o livre-arbítrio de escolhermos servir a Ele ou não. Mas eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui nessa noite têm uma convicção
que escolheu a boa parte, que escolheu estar na presença de Deus. Ei, meu querido, como é bom quando nós temos a oportunidade de escolher a boa parte, quando nós vamos para uma festa, e quem sabe a gente chega lá, já aconteceu, eu creio, com todo mundo, a gente chega na festa e já acabou tudo, que a gente sempre chega depois do culto, mas nesta noite, meus queridos, o Senhor está te tirando lá da fila do último lugar, e Ele está colocando você na frente. Sabe aquela empresa que você entregou um currículo, que colocaram o seu currículo por baixo? Vão te ligar semana que vem, vão colocar o currículo por cima, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Ei, meu querido, eu sinto Deus, como os irmãos também servem o nosso Deus. Eu costumo dizer para os irmãos que Ana, ela orou desta maneira: Deus é aquele que empobrece, mas Deus também é aquele que enriquece. Tem muita gente acreditando, irmãos, que Deus só empobrece. Se você quer dessa maneira, receba a pobreza, mas eu acredito que Deus é aquele que dá riqueza, e Ele faz o impossível, meus queridos, porque a fé é isso, é acreditar no sobrenatural, é acreditar naquilo que os nossos olhos não veem. Meu querido, nós estamos aqui nessa noite e nós somos salvos pela fé, porque nós não vimos Jesus, mas nós acreditamos que Ele é poderoso, e nós acreditamos que Ele está aqui nessa noite, e que Ele está contemplando o nosso louvor, que Ele está contemplando a nossa oração. Aleluias, glória a Deus. Meus queridos, eu quero contar uma história para os irmãos, um testemunho que eu já contei algumas vezes, que eu participei de uma convenção lá na nossa capital federal, lá em Brasília, no ano de 2012, e o pastor Abicail Carlos de Almeida, pastor presidente de uma grande igreja lá na nossa grande Goiânia, uma igreja para 6.000 pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer essa igreja, e ele disse que tinha um irmão que era membro da igreja e era produtor de arroz, mas aquele irmão vinha tendo muitos prejuízos, e ele foi conversar com o pastor e disse: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, porque a situação está difícil. E o pastor disse para ele: meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa, faça uma oferta a Deus e você vai ver Deus agir a seu favor. E ele fez o seguinte, irmãos, ele foi no banco, fez um empréstimo e ele tirou uma oferta. Só que aquela oferta que ele tirou era o dinheiro exato. Sempre é assim, irmãos. Você pode ter certeza, aquilo que a gente separa para Deus é sempre para alguma coisa, mas se a gente for fiel a Ele, irmãos, não se preocupe que Ele vai prover. E o dinheiro que ele deu de oferta era o dinheiro exato para fazer a seca de onde ele ia plantar aquela roça de arroz. E ele mesmo assim ofertou. E o pastor contando que depois dele lançar a semente na terra, os irmãos sabem muito bem que a lavoura de arroz ela precisa de água na medida certa. Não pode chover muito, não pode chover de menos, tem que ser na medida certa. Depois que ele lançou a semente, Deus abençoou tanto que a água veio na medida certa. E ele falou: pois bem, se a água veio na medida certa, as capivaras é perigoso entrar dentro da roça e comer toda a semente, pisotear e estragar tudo. E ele falou: mas eu acredito que Deus vai me ouvir e que Ele vai resolver o meu problema. E ele pensou: olha, eu vou fazer o seguinte, como as capivaras só aparecem na noite por aqui, eu vou pegar o meu veículo, junto aqui com os meus filhos, com alguns parentes, e a gente vai fazer vigília para poder cuidar do terreno. Se aparecer alguma capivara, a gente joga ela embora. O terreno não era tão grande. E aquele irmão contando, o pastor contando, que quando o irmão chegou lá na roça, pastor, tinha uma capivara deitada do lado da roça dele. Aí ele colocou o farolete, 5 metros depois tinha outra capivara deitada, mais 5 metros depois outra capivara deitada, e elas quietinhas, paradas, e ele ficou olhando aquilo e ele foi acompanhando, irmãos, aonde ia aquelas capivaras. A capivara estava em volta do terreno dele, mas não entrou no terreno. Sabe o que é isso, irmãos? É o poder de Deus, é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. O irmão tinha dinheiro para comprar a seca, mas Jesus enviou as capivaras para cuidar do terreno dele. Aleluia. Sabe o que aconteceu, irmãos?
As capivaras não entrou dentro do terreno dele. Sabe por quê? Porque Deus transforma, meus queridos, maldição em bênção. Deus é especialista em fazer essas coisas. Ele fez a colheita e Deus abençoou tanto que deu a mais do que ele esperava. E para melhorar mais ainda, a semente caiu na terra de novo e deu uma nova colheita. E o irmão colheu de novo. E ele ficou muito contente. Ele contou o testemunho na igreja. Aí os seus cunhados, decepcionados, falaram assim para ele: rapaz, o que é que está acontecendo? Nós plantamos na mesma época. Nós também não tínhamos dinheiro para construir a seca, mas eles não serviam a Deus. As capivaras entrou, porque a capivara não comeu, a chuva estragou. Empresta o seu terreno para nós plantarmos, porque nós não podemos ficar no prejuízo. E ele disse: pois bem, plante quanto vocês quiserem, preparar a terra, lançar a semente. Na mesma noite, sabe o que aconteceu? As capivaras entrou lá dentro e comeu toda a semente. Sabe por quê? Porque quando Deus quer nos abençoar, meus queridos, Ele quer apenas nos abençoar. Não vai entrar vizinho junto, infelizmente. Não vai entrar o parente, porque quando Deus quer te abençoar, meus queridos, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele, meu querido, se prepare para aquilo que Deus irá fazer na tua vida. Você crê nessa palavra? Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus opera maravilhas, meus queridos. Aleluias. Se nós formos olhar materialmente, aquele homem, meus queridos, jamais iria colher uma roça de arroz. Mas o espiritual, meus queridos, ele comeu. Sabe por quê? Porque escolheu a boa parte, meus queridos. Quando nós escolhemos a boa parte, parece que o mundo está de ponta cabeça, mas Deus soluciona o nosso problema. É muito fácil, meus queridos, justificar a tempestade que Jonas teve. Sabe por quê? Porque Jonas foi desobediente. Jonas saiu da presença de Deus. Mas como nós vamos justificar a tempestade que o apóstolo Paulo passou? 16 dias no mar, meus queridos, e 16 dias a tempestade. Sabe o que aconteceu no 16º dia? O barco quebrou. Foi todo mundo para a beira da praia. Foi ele ajuntar madeira para poder fazer uma fogueira. Sabe o que aconteceu? A víbora mordeu ele. Todo mundo esperou ele inchar e morrer. E isso não aconteceu. Eu quero te dizer nessa noite: se a tempestade está assolando a sua vida e o barco se quebrou e você achou um pouco de terra para se salvar, e ali ainda algo ruim aconteceu, não se preocupe, não murmure, meus queridos, apenas adore, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Ele, meu querido, eu e você não servimos a Deus para viver livre de problemas, não. Nós servimos a Deus porque nós precisamos dEle. Nós servimos a Ele porque nós necessitamos dEle. Nós servimos a Ele porque precisamos de salvação. Nós servimos a Ele porque sem Ele nós não somos nada, mas Ele é tudo em todos nós, e o nome dEle seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Um dia o irmão foi reclamar para o pastor que a situação estava difícil. Ele disse: pastor, eu não vou vir mais para a igreja porque eu só tenho uma camisa para vir para a igreja, e essa camisa é a mesma que eu uso para trabalhar, é a mesma que eu uso para sair, e a mesma que eu uso para vir para o culto, e por esse motivo eu não venho mais para a igreja, porque eu gostaria de ter mais uma camisa. E o pastor olhou para ele e disse: mas irmão, se o irmão abandonar Jesus, até essa camisa que o irmão tem, o irmão vai perder. Ele, meu querido, estar na presença de Deus é muito bom. Ele, meu querido, se você tem um pouquinho, não tem problema. O dono da multiplicação está aqui nessa noite. Se existe só um pouquinho de azeite e só um pouquinho de farinha, não tem problema. Ele vai fazer multiplicar. Ele, meu querido, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Deus tem as suas maneiras de fazer, mas é necessário escolhermos a boa parte. Muitos de nós hoje, meus queridos, adoramos a Deus apenas na igreja, oramos somente na igreja, mas nós reservamos um tempo para o Senhor dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, porque o culto começa lá na nossa casa. Nós começamos o culto lá
lá e nós viemos aqui, meus queridos, já com a metade da botija cheia. E quando nós chegamos aqui, o Senhor termina de completar o resto e nós vamos embora transbordando, meus queridos. Parece que os problemas já foram esquecidos. Meus queridos e amados irmãos, sabe por quê? A Bíblia diz que nós somos considerados como tesouro dentro de vaso de barro, porque antigamente as pessoas guardavam as suas economias dentro dos vasos de barro dentro da sua casa. E guardavam, meus queridos, a economia dentro do pior vaso de barro, pior não, dentro do vaso de barro mais feio que tinha. E ele guardava todo o seu salário ali dentro. O seu tesouro, tudo que era precioso ele guardava dentro daquele vaso. Por que ele fazia isso? Se a casa dele fosse arrombada e o ladrão entrasse, o ladrão ia levar só o que era bonito e o vaso feio ia ficar lá de lado. Mas dentro dele existia um tesouro que ele não conhecia. Ei, meu querido, o mundo despreza eu e você, deixa-nos de lado, mas só Deus sabe o tesouro que existe dentro de nós. Só Deus sabe, meus queridos, o Espírito Santo que está dentro das nossas vidas, que nos ajuda, que intercede por nós, que nos batiza com o Espírito Santo. Jesus nos batiza com o Espírito Santo. Só Deus conhece o valor que eu e você temos. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu e você somos vaso de barro, nós somos desprezados, mas existe um tesouro dentro de nós, meus queridos. Sabe por quê? Quando nós dobramos os nossos joelhos e nós oramos, Deus fala desta maneira: pode falar, porque eu estou aqui para te ouvir. Meus queridos, a Bíblia diz no Salmo número 46, meus queridos, que Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia. A Bíblia não diz que é na hora da angústia, mas é na angústia, porque eu e você, meus queridos, podemos ir numa festa e irmos embora a hora que quisermos, mas Jesus é diferente. Ele não vai a hora que Ele quer, Ele está conosco e Ele fica conosco e Ele não nos abandona, e Ele está conosco 24 horas. E o salmista começa a dizer, ele continua a dizer: ainda que as águas rujam e ainda que elas se perturbem pela sua braveza. Meus queridos, esse Salmo 46, ele foi escrito em Jerusalém. Lá não tinha rio com águas volumosas, mas porque o salmista estava escrevendo que ainda que as águas rujam, ele sabe o que ele estava querendo dizer: ainda que o inesperado aconteça, ainda que aquilo que nós não imaginávamos aconteça, ainda assim Ele é o nosso refúgio, e Ele é a nossa fortaleza, e Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. E meu querido, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Meus queridos, e assim foi. E Marta, meus queridos, simboliza aquela pessoa mais natural e mais carnal do que espiritual. Ele fala: mas não tem necessidade de ir todo dia para a igreja, não tem necessidade de orar muito, de jejuar muito. Esses dias na escola, era 8h30 da noite, eu saí do intervalo, estudo ali na cidade de Piracicaba, e tem um amigo meu na sala que serve ao Senhor, que é crente também, e eu chamei a ele e falei: rapaz, vamos comer alguma coisa, né, para dar uma reforçada. E ele me disse: olha, Deus abençoe, mas eu ainda estou em jejum, eu ainda estou em consagração a Deus. E eu olhei para ele e falei: desde manhã? Ele falou: desde as 6 da manhã eu estou em consagração na presença de Deus. E tem gente, meus queridos, que fala: mas por que isso? Não tem necessidade. Mas tem porém, quando Ele pega, meus irmãos, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo. Porque, meus queridos, nós estamos igual a Ezequiel. Nós entramos na água, a água bate nos arteiros, e nós achamos que estamos, já não, não precisa de mais nada. Mas se nós andarmos mais um pouquinho, a água vai bater nos joelhos. Se nós andarmos mais um pouco, a água vai bater nos nossos lombos. E daqui a pouco nós vamos andar mais um pouco. E é um rio, meus queridos, que não tem como atravessar andando. Você tem que nadar. O Espírito Santo é a mesma coisa. Quanto mais nós oramos, nós vamos se aproximando e nós vamos se afundando na sua presença, na sua glória. E quando nós retornamos, meus queridos, a palavra de Deus diz em Ezequiel, capítulo 47, que quando ele saiu,
Sabe o que ele viu em volta do rio? Árvores frutíferas. Meu querido, quando eu e você estivermos mais na presença de Deus, nós aprenderemos a enxergar mais bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque as árvores estavam lá quando ele entrou dentro do rio, mas ele não reparou que tinha árvores frutíferas. E meu querido, quando eu e você estamos longe da presença de Deus, nós não enxergamos a bênção que Deus preparou, mas quando nós nos aproximamos dele, aonde nós olhamos, ainda que exista um problema, nós já enxergamos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém, meus queridos? Eu quero aqui já agradecer a Deus por essa tão rica oportunidade de estar aqui com os irmãos e trazer uma mensagem para os irmãos. Eu sei que eu não sou um pregador tão bom, que os irmãos mereciam um pregador melhor, mas eu acredito que o Senhor vai nos aperfeiçoando e nós vamos dando glória e vamos dando aleluia, que é bom demais, né, irmão? Nós vamos glorificando, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai fazendo, e eu quero dizer